Já estamos no ar. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí na nossa live de quinta-feira. Na verdade, a nona quinta-feira seguida, né, que nós estamos fazendo essa live. Essa live que surgiu com o intuito de interagir com as pessoas durante essa quarentena, durante essa pandemia. E tivemos várias temáticas. Só dizer que é a nona live, já dá para saber bem, já dá para ter ideia da diversidade e da quantidade de discussões que já fizemos aqui durante todo esse período sobre vários assuntos que interessam a coletividade durante essa pandemia. Discutimos regras jurídicas, discutimos aspectos da saúde com médicos especialistas, infectologistas, neurocientistas, médicos geriatras e gerontólogos, psiquiatras e psicólogos tratando da questão da saúde mental também das pessoas, que é de suma importância. Tivemos o defensor público, o Dr. Rodrigo Cavalcante, que discutiu conosco a questão dos contratos, relações de todos os tipos jurídicas que tanto nos interessa nesse momento. Tivemos segmentos específicos, uma live muito criativa, muito debatida, que foi a live da cultura, onde tivemos o querido Neu Fontes, Lindolfo Amaral, Ézio Deda, presidente do Instituto Banese. Semana passada discutimos o setor de eventos e de entretenimento, onde tivemos nosso querido Rodrigo Paixão e André Vilela, produtor de teatro de vários artistas renomados. Hoje nós vamos debater um assunto que está muito em voga. É um dos assuntos mais polêmicos dos últimos tempos, né? Um assunto que já era discutido, mas nos parece que o ficar em casa, essa pandemia, a quarentena, ter nos colocado em casa, no sofá, de frente para a TV, e termos presenciado aquele episódio triste e lamentável, que foi o assassinato daquele rapaz, George Floyd, o negro que foi assassinado nos Estados Unidos por um policial. Isso fez com que o mundo voltasse os olhos para os absurdos que acontecem dentro de uma conjuntura do preconceito racial, do racismo. E um tema que caiu muito em voga, ficou muito em voga nos últimos tempos, que foi a questão do racismo estrutural. E a ideia da live de hoje é debatermos esse assunto com um especialista na área. A nossa preocupação é que esse debate não fosse somente com um militante do movimento negro, mas que, sobretudo, fosse com alguém que tem uma formação acadêmica no assunto, que estudou a temática pelos mais diversos ângulos, para que o debate não fique um debate um tanto quanto apenas do embate político-ideológico, mas também de um raciocínio científico, sociológico dentro dessa premissa. Quero cumprimentar aqui os amigos, meu querido Jailton Santana, nomeado radialista, o Ricardo, a Denise Almeida, a Patrícia, a Kátia Lopes está aqui também com a gente já. A galera está começando a entrar, começando a debater. E o nosso convidado de hoje vai ser o professor doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, o professor Alexandre de Jesus. O professor, eu tive o prazer de assistir uma palestra do professor que foi ministrada na Fundação João Mangabeira, fundação que é o braço acadêmico e de construção, vamos dizer assim, de formação de quadros do PSB, do meu partido, o Partido Socialista Brasileiro. E fiquei muito bem impressionado com a palestra ministrada pelo professor Alexandre, e isso nos motivou a convidá-lo a participar conosco, claro, agregado ao seu conhecimento. Isso possibilitou que nós tivéssemos acesso ao conhecimento, ao mérito que ele tem nessa área, ao seu estudo. O professor Alexandre já está aqui online conosco e vamos convidá-lo daqui a pouquinho para entrar conosco aí nessa live. A Juliana está aqui também conosco já, a Lúcia está aqui, minha querida Maria Águida, que faz parte da direção da Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores. E vamos lá, Lu, vamos convidar o professor Alexandre, a querida Márcia Barros, também, Márcia, que é uma irmã querida de vida. Vamos lá. Maninho Sufé, Fábio Lima, meu querido amigo e irmão Fábio Lima. O Alisson Jansen acabou de entrar. Estamos aqui só esperando, professor, o sistema
permitir a entrada do senhor para que a gente comece o nosso debate da noite. O querido João Santos chegou aqui também. Boa noite. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Deixa eu só atualizar aqui, se eu já lhe vejo. Se o pessoal que está nos assistindo em casa ou no trabalho já está lhe vendo aqui pelo sistema, agora sim. Estamos lhe vendo. Doutor, primeiro, lhe dar as boas-vindas, né, para irmos tratar de um tema efervescente nos últimos dias, nos últimos meses, né? E quis o destino, quis as energias do universo, que essa polêmica viesse à baila e talvez com bem mais visibilidade, porque veio trazida por um fato lamentável ocorrido nos Estados Unidos, lá no estado do Minnesota, mas que essa pandemia, essa quarentena fez a possibilidade de que esse episódio fosse visualizado com mais atenção pelas pessoas. Eu creio que talvez, se tivéssemos aí envolvidos, embevecidos pela rotina diária, a correria do cotidiano, esse assunto tivesse passado ao largo, como em alguns outros episódios lamentáveis que já ocorreram no Brasil afora, mas especificamente nos Estados Unidos. 3 casos análogos àquele ocorreram nos últimos 3, 4 anos e não ganharam a mesma repercussão. Mas inicialmente dou minhas boas-vindas e quero que o senhor converse aí, cumprimentar a Karine Drummond, o Silvio Trade, a Jéssica, o Lívio Zuzarte, que está aqui também com a gente. Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Eu agradeço desde já a oportunidade. De fato, é um tema, né, que, no geral, passa desapercebido ou se dá um tratamento como sendo um tema de menor importância, né? É minimizado, vamos dizer assim, né? No cotidiano acaba sendo minimizado. Nesse episódio mais recente, teve uma frase do ator americano lá, o Will Smith, que eu acho que resume bem esse momento. Ele diz assim, não é que o racismo, que o racismo aumentou, ele está apenas sendo filmado, né? Sim, sim. Ele está sendo filmado. Ele não aumentou, mas está sendo filmado agora. Então ele ganha uma repercussão maior, né? Começa a aparecer nas principais redes de televisão e também nas principais mídias, né? Internet, as redes sociais. A repercussão se tornou maior devido a essas novas tecnologias também que temos hoje e o fato de estarmos atentos realmente para os jornais, né? Talvez em outra ocasião, em meio a uma multidão de outros assuntos, né, de outros temas do cotidiano, isso seria somente mais um acontecimento dentre tantos outros, né? Apenas mais um negro que é assassinado em confronto com a polícia. Pronto. Na verdade, a gente se questiona, eu já vi, professor, em alguns debates sobre esse assunto, dizendo, imagine se aquele acontecimento, se o assassinato do George Floyd ele não tivesse sido filmado, se não existissem as câmeras dos celulares ali, as pessoas que registraram aquele momento. Seria mais um caso que passaria desapercebido, entraria no máximo para as estatísticas de assassinatos de negros pela polícia americana e não geraria tanta repercussão. Mas o que eu queria começar a beber aí do seu conhecimento, da sua formação, é a ideia de perguntar ao senhor, porque eu acho que muita gente que está em casa, quero cumprimentar aqui o Danilton Argolo, meu querido correligionário do PSB, o Heleno Barbosa, a Jéssica Mello, obrigado, a Jéssica colocando aqui, Elber, parabéns pela live, tema tão importante para ser debatido, com certeza. O que é, essencialmente, esse termo racismo estrutural, que está tão em voga e talvez grande parte das pessoas não saiba diferenciá-lo do termo racismo apenas em sua essência, como nós estamos acostumados a entender o racismo, pura e simplesmente. Certo. Tomando esse exemplo, esse caso aí do George Floyd, ele nos ajuda a ilustrar, a enxergar com mais clareza o que vem as diferenças entre racismo individual, racismo institucional e racismo estrutural. Por exemplo, quando nós observamos para a agressão do policial branco contra
um negro, né, esse uso de força excessiva por parte de um policial branco contra um negro, nós teríamos um exemplo de prática de racismo individual, porque nós temos um ato de discriminação praticado por um indivíduo contra outro. Aí, esse racismo individual é essa manifestação de violência motivada por racismo de um indivíduo contra outro. Na mesma situação, é possível ilustrar um outro tipo de racismo, que é racismo institucional, porque o policial representa ali a instituição policial e, de uma certa forma, o Estado. Então, quando o Estado ou a instituição policial também passa a praticar atos de discriminação e violência motivados por raça, nós temos um exemplo aí de racismo institucional. O racismo estrutural, ele é um conceito que é bem mais amplo, porque antes só se conseguia reconhecer esses atos de discriminação individuais, ou, no máximo, esses atos de discriminação ou violência praticados por instituições. E se deixava de lado que disso tudo está que a noção de racismo ela é ideológica. Ela está presente na cultura como um todo, nas estruturas sociais, concordo plenamente. A sociedade como um todo, nas estruturas sociais. E esse racismo que passa muitas vezes desapercebido, ele fica invisibilizado. Mas é ele que alimenta as atitudes individuais e as práticas institucionais, as políticas públicas, dificulta, por exemplo, quando se tenta lutar por direitos ou pela a elaboração de leis para garantir direitos a determinados grupos que são vítimas desse tipo de racismo. Então, o racismo, para ser bem compreendido, mais do que essa violência individual ou o ato de discriminação de alguém de um determinado indivíduo contra outro motivado por raça, ele deve ser compreendido como algo de natureza ideológico. Porque na base disso está a noção que é ideológica, a noção de raça, que raça, na verdade, não existe. Ela foi sendo construída, né, ao longo dos séculos para justificar o domínio de determinados grupos sobre outros grupos. Né? Então, o conceito de raça tem a ver com uma noção de poder, para justificar o poder de um determinado grupo sobre outro. Né? Alguém, uma certa feita, perguntou, existe racismo de brancos contra, de negros contra branco? Eu digo, olha, para responder isso, aqui eu peço, o racismo não é o ato simplesmente de discriminação. Pode ocorrer que um negro tenha sérias desconfianças contra os brancos em relação ao tratamento, à maneira como experimentou certas atitudes no cotidiano, ele nutra uma certa desconfiança com relação aos brancos. E, em um certo sentido, ele pode até discriminar o branco. Mas, para se constituir em racismo, nós deveríamos pensar numa sociedade onde toda a estrutura dessa sociedade está montada a garantir o poder para pessoas de um determinado grupo, como por exemplo, digamos, se alguém pode dar como exemplo uma sociedade onde os negros ocupam as posições de poder dessa sociedade, e eles utilizam dessa posição para impedir, por exemplo, que os brancos tenham acesso às estruturas de poder ou aos espaços de decisão da sociedade. Então, se nós tivéssemos uma sociedade organizada desta maneira, aí nós teríamos um exemplo de racismo reverso, em que os negros chegaram ao poder e passaram a dificultar o acesso dos brancos a determinados direitos, a determinadas oportunidades. Sim. Então, é exatamente o que ocorre com o racismo estrutural nesse tipo de ações contra a população negra. Você tem uma sociedade onde os brancos eles ocupam posições privilegiadas e eles passam a ter dificuldade de democratizar o poder, de permitir que a população negra tenha acesso aos espaços de decisão, tenha acesso a serviços, a oportunidades.
E tudo isso acaba sendo feito para que os negros sejam mantidos sempre nas mesmas posições dentro da sociedade. Então, isso é um exemplo, isso, de um modo geral, ajuda a ilustrar o que é racismo estrutural. Então, toda a estrutura da sociedade ela vai atuar, ela vai trabalhar para tirar, para violentar a população daquela raça, neste caso a raça negra ou raça preta, né? Então, é isso. Vai além de atos individuais ou institucionais. É importante o senhor dizer isso, e o debate sobre essa temática é de suma importância. Algumas pessoas comentando aqui, nos parabenizando por termos adotado esse tema. Vou falar aqui. A Adriana, o Leoneto, meu chefe lá da Defensoria Pública, o Luciano Milstein, o querido Fábio Arikawa, Paulo César, a gente está chegando em casa aqui rápido para assistir, a Amazilde, o Tiago, o pessoal da Bela Evento lá, a Josiete, a Camila, a Marcelinha Nambuco dizendo que a internet está boa, que está aparecendo bem, que está ouvindo bem, a Simone dizendo que está pausando, mas se dá uma olhada se não é a sua internet aí. Talvez seja a sua internet que possa estar caindo, querida. Porque o pessoal está dizendo aqui que está ouvindo bem. Eu queria fazer uma seguinte reflexão com vocês. Existe um... Como é que eu vou começar? Eu vou começar de uma forma diferente essa reflexão. Muitos de nós somos suscetíveis a esse racismo estrutural e nem sequer percebemos. No nosso dia a dia, isso se arraiga no cotidiano da sociedade de forma tão forte que a gente não percebe. Existe, professor, acho que o senhor deve conhecer, um digital influencer, vamos dizer assim, americano. Ele assina pelo nome de AD Júnior. E esse rapaz é negro, jovem, deve ter uns 32, 33 anos, e ele montou inicialmente um blog, umas redes sociais dele, para divulgar viagens. E qual foi a curiosidade disso? Ele postou os melhores 5 lugares de Nova York para se visitar. E no outro dia, quando ele acordou, ele esperando que ele iria receber elogios, comentários, os comentários que tinham lá escritos sobre ele eram o seguinte: eu não sabia que macaco voava. Por que não posta também a foto do velho rico que está patrocinando esse luxo para você? Esses eram alguns dos comentários. E isso fez com que ele percebesse indiretamente a seguinte premissa: não é normal o negro alcançar esse patamar que ele alcançou, porque as estruturas estão montadas para que isso não ocorra. E que quando algo ocorre, pessoas que no seu âmago já são preconceituosas têm um primeiro sentimento de impacto, às vezes de parabenizar, ou você chega num contexto de uma reunião, de uma casa. Professor, faça o seguinte, o pessoal está pedindo aqui para o senhor baixar um pouquinho o meu volume aí para o senhor, que está dando retorno. Se o senhor puder usar o fone, aí o senhor me ouve pelo fone, porque senão fica a minha voz voltando, tá certo? Aí o impacto ocorre também quando se encontra numa família um negro ou uma negra que galgou um espaço de patamar social maior. O espanto que algumas pessoas tomam diz: parabéns, você conseguiu. Porque as estruturas sociais são montadas para que não se consiga. E esse rapaz, o AD Júnior, ele hoje tem um dos maiores blogs de consciência negra, de debate de questões raciais do Brasil, um dos maiores do mundo. E o que o fez mudar o foco do blog dele foi exatamente isso. Foi a agressividade com que essas pessoas vieram para cima dele, pelo simples fato dele ser negro, estar morando em Nova York, morando próximo a Times Square e ter usado o seu blog para divulgar pontos turísticos da cidade. É muito complexo, muito complexo esse contexto. E é bom destacar, né, professor, que essa estruturação negativa da sociedade com relação ao negro não é de agora, né? Não é de agora. Eu fiz história antes de fazer direito,
E na faculdade de História, você vai vendo que os fenômenos que iriam acontecendo historicamente na legislação brasileira, vamos trazer o debate para o Brasil, no início da década, na década de 20 do século 17, não, 1818, né? 19, do século 19, leis no Rio de Janeiro proibiram os negros de estudarem junto com os brancos. Leis possibilitaram que quem tivesse suas dívidas, que já existiam escravos alforriados naquela época, né? A abolição veio em 1888, mas somente escravos alforriados tinham direitos praticamente relativos, entre aspas, aos brancos. Então se criou proibições que o negro não pudesse adquirir propriedades, que ele não pudesse estudar nas mesmas escolas que os brancos. Mesmo após a abolição da escravidão em 1888, em 1900, se instituiu leis criando cotas para brancos, se visualizou que os negros poderiam tomar, entre aspas, o espaço dos brancos, e se criou leis estatais proibindo que os brancos tivessem seu espaço, entre aspas, invadido. E é uma sequência de atos que, para o brasileiro, isso passa meio desapercebido. O brasileiro acha que, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, aqui não havia preconceito estatal. Queria que o senhor comentasse esse viés também do Brasil, do preconceito estatal brasileiro nesse parâmetro. Isso é interessante, né? Tem um livro do Abdias Nascimento, né? O Genocídio do Negro Brasileiro, que é fruto de uma palestra dele também na Nigéria, exatamente porque no Brasil se tentou estabelecer a noção de uma democracia racial, de que no Brasil não haveria racismo do mesmo jeito que ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, já que nos Estados Unidos o racismo se manifestou em termos de leis de segregação racial, né, as leis falavam sobre separados mais iguais, e como no Brasil as coisas não foram vistas, de repente não se materializaram tão visivelmente dessa forma, se passou a negar a existência de racismo no Brasil. Então, que haveria isso de tal forma que indivíduos que são negros passam a ser taxados como mestiços, como pardos, né, e dessa forma não se reconhecem enquanto negros. E em exemplos como esse que você acabou de apontar, em que você claramente, uma legislação que está institucionalizando, legalizando práticas racistas, né? E aí o que se vê com isso é como a população branca, que sempre desfrutou de privilégios, ela passa a ter dificuldade em testemunhar indivíduos daquela outra raça que sempre foi vista como inferior, como uma raça subalterna, possa ocupar posições igualitárias. Então, eu não aceito um tratamento igualitário para este grupo. Aí a gente vê, no próprio processo da abolição, né, se pensou em fazer a abolição e, ao mesmo tempo, se trabalhar para inserir o negro na sociedade brasileira, o que não ocorreu, né? Foi feita a abolição, aprovou-se a Lei Áurea, e os negros foram simplesmente libertos e soltos no país sem qualquer tipo de assistência por parte do Estado, por parte da sociedade. E quando se poderia fazer alguma coisa para integrar essa população negra que outrora foi escravizada na sociedade brasileira, o Brasil entrou num processo de trazer imigrantes da Europa, né, para ocupar exatamente os espaços nos cafezais e nas fazendas que antes eram espaços de trabalho ocupados pela população negra escrava. Agora você tem italianos, alemães, esses imigrantes, que por trás disso havia toda uma ideologia de branqueamento, né, de que não se queria exatamente que houvesse misturas, de fato, essa mistura racial dentro do país. Se queria trazer europeus para o Brasil para branquear a população brasileira. E, inclusive, muito na Constituição de 1934, né, professor? Não tem um artigo na Constituição de 34. Professor, baixa um pouquinho mais o meu volume aí, por favor. Está dando um retorno ainda.
na Constituição de 1934 do Brasil, agora, 1934, há menos de 80, há cerca de 80 anos atrás. Existe como meta e princípio constitucional da sociedade a higienização, no sentido do embranquecimento, a educação do embranquecimento da sociedade brasileira, para que a sociedade não caminhasse para a mixigenação, e sim para, entre aspas, o caminho de tornar a questão da sociedade mais pura. Isso deu ênfase a criar-se um bairro em São Paulo, né, chamado de Higienópolis. Pouca gente sabe que Higienópolis era um bairro que se dizia o bairro higiênico, o bairro dos ricos, e que era proibido o negro morar lá. Né? Era só para fazer esse adendo, professor, ou esse acréscimo. Então, é fruto esse chamado, era um chamado darwinismo cultural, né, que acabou se manifestando em ideias higienistas, né, que hoje isso começa a vir à tona quando nós começamos a rediscutir problemas relacionados, por exemplo, ao fascismo e ao nazismo, né, que tinham na sua base ideológica ideias higienistas, né, de você criar esse tipo de limpeza, né, de limpeza racial dentro da sociedade como um todo. E que as pessoas às vezes tendem a negar que esse tipo de coisa, de uma certa forma, ainda continua influenciando o pensamento e as ações das pessoas, mesmo na atualidade. É passado tanto tempo, tantos exemplos históricos negativos, e ainda aqui e acolá nós testemunhamos um certo ressuscitamento dessas ideias, né, tanto em ideias como na prática, né, de determinados grupos e de determinadas pessoas. Vamos ler aqui uns comentários. A Lilinha Paiva diz assim: o racismo institucional na polícia é tão grande que no topo a hierarquia da polícia embranquece. Os cargos mais altos da PM são predominantemente ocupados por brancos. Um registro interessante que ela faz sobre esse tema. Vamos ver algum outro comentário, porque eu comento tudo em bloco. O Lelo faz a seguinte pergunta: professor, tendo como base esses tipos de racismo individual, institucional e estrutural, pode-se dizer que somos todos racistas? Eu acho que inconscientemente, claro que o professor com bem mais propriedade, Lelo, vai lhe responder, mas eu acho que inconscientemente nós temos que nos policiar, porque mesmo que inconscientemente, nós, uma vez ou outra, em menos ou menor teor, nós somos envolvidos pelo racismo estrutural, sim. O Zuzarte diz uma coisa aqui: a supremacia branca utilizou o sistema de dominação dos povos mais frágeis. É um comentário que ele faz. Ele indica, leia o Quilombismo de Abdias Nascimento, que entenderá o que foi feito pelo Brasil com o povo negro. Obrigado, Zuzarte, pela dica. Alexandre Porto parabeniza pelo tema. A Mara Ângelo também. O Max Prejuízo, o Max, que é um militante do movimento negro. O Max, ele é descendente direto de escravos. O sobrenome Prejuízo na família do Max é um sobrenome que ele tem muito orgulho pela história, mas é um sobrenome racista que foi colocado lá atrás. Ele impõe hoje como um orgulho da história dos seus ancestrais, mas era a história da questão do negro que dava prejuízo, foi um apelido colocado num dos ancestrais dele. A Adriana é minha prima, que mora em São Paulo, né? E ela coloca aqui, a Adriana, posso dizer que ela é negra, ela é morena, bem morena mesmo, como para um pouco mais morena que eu. E ela cita uma situação aqui: a dificuldade de vencer o racismo estrutural vem também no fato de que acostumamos a entender o racismo apenas nos casos de violência explícita, como o apartheid. O estrutural exige uma reflexão interna. Mas ela cita aqui uma coisa, e o mais bizarro ainda é que mesmo negros correm o risco de expor esse entendimento. Eu moro em Sampa, em um bairro de classe média. Quando cheguei, ouvi desde o dono do boteco me oferecendo emprego, até quando ela ia fazer caridade com o morador de rua, ele perguntava: sua patroa deixa você me dar comida? Veja como é uma situação complexa, né? O Ivo Adnil, a Adriana é jornalista, trabalha em editoras como revisora de várias obras literárias,
extremamente preparada. Ela é manauara e trabalha em São Paulo, mora em São Paulo já, creio que há cerca de entre 10 e 15 anos. O José fala aqui, o medo do branco racista é ver que os pretos nos espaços de poder. Quero agradecer o Ivo Adnil, a Amires, que está aqui participando com a gente também, Hugo Franca, Cabo Amintas, parabenizados pelo tema. A Lelinha dizia, eu não sabia que em Higienópolis vinha do higienismo. Vem sim. Eu tive a oportunidade de ler uma dissertação de mestrado de uma professora da USP sobre essa temática, da história do bairro Higienópolis. O Ivo Adnil cita aqui, no Brasil criaram sub-raças, morenos claros, morenos escuros, pardos. Os pardos mais claros não se reconhecem como negros. É isso mesmo. O Cabo Amintas está dizendo assim, que existe um grupo político em Sergipe que não se vê negros. Eita, Cabo Amintas polêmico. A Maria José dos Santos parabeniza sobre o tema. E vamos lá, aquela reflexão que o Lelo cita, e eu acho que vou pensar essas duas situações, e da Adriana, professor. O Lelo pergunta, o senhor entende que essa entranha que o racismo social faz, esse entranhamento que ele faz na sociedade, nos torna quase todos praticantes, em maior ou menor teor de práticas racistas? Sim, num certo sentido, sim. Há uma área dentro da sociologia, que é uma área a qual eu me dedico, que a gente chama de sociologia do conhecimento. A sociologia do conhecimento basicamente defende que nós aprendemos a pensar, né, pensar no sentido mais amplo possível, como a maneira como nós interpretamos a realidade, os valores que nós absorvemos. Então, nós aprendemos todas essas coisas do grupo social no qual nós estamos inseridos. Então, se nós pensarmos, né, que, em termos estruturais, as nossas sociedades elas foram constituídas dentro dessa lógica de que existem raças superiores e raças inferiores, ou mesmo dentro da própria noção de raça, que raça, historicamente, era um critério aplicado a animais. Sim. Depois isso passa, aos poucos, ser utilizado para diferenciar grupos, né, grupos étnicos, humanos, principalmente durante o processo colonial. Então, nesse processo colonial, isso é usado para justificar a colonização ou o domínio de países europeus, né, em regiões, por exemplo, da África, das Américas, como uma forma de levar a civilização para raças que eram vistas como incivilizadas, como selvagens, que de uma certa forma são rebaixados à categoria de animais. Então, vamos dizer, a nossa sociedade, ela aprendeu a pensar os valores que permeiam a nossa sociedade, giram em torno dessas questões. Então, inconscientemente, nós vamos absorvendo isso. Isso é de tal forma que, muitas vezes, o próprio negro, ele se enxerga praticando ações racistas contra si mesmo e contra os seus irmãos. Porque ele passa, com esse tipo de tratamento que a sociedade vai dando, a sentir muitas vezes, a não ter orgulho por si mesmo, Sim. Né, não ter orgulho pela cor da sua pele, não ter orgulho pelos valores que estão associados à condição negra, à cultura negra. Então ele vai aprendendo que para ser aceito ele tem que se tornar branco. Né? Tem um livro aqui que eu acabei trazendo, que é de um pensador angelino, que é o Frantz Fanon. Há um livro dele chamado Pele Negra, Máscaras Brancas. Né? Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, muitas vezes o negro é forçado a ter que usar uma máscara branca, né? A ter que se comportar como os brancos esperam que ele se comporte. E mesmo assim isso é enganoso, porque por mais que ele se comporte, que ele pense, que ele tenta reproduzir os padrões dos brancos, ele continuará tendo a pele negra. Né? Então, mesmo a pele negra e o uso da máscara branca, isso tem a ver com algo que invade a consciência. Sim. Invade a consciência.
É por isso que há autores que o racismo é ideológico, né? Ele é ideológico, por isso ele está nas estruturas, nesse sentido permeia toda a formação cultural da sociedade, os valores e os modos de pensar e interpretar a realidade. Há outros dois exemplos que às vezes as pessoas deixam passar desapercebido, mas a mesma lógica de racismo estrutural é a mesma lógica que permeia, por exemplo, as relações de gênero. Quando a gente pensa em sexismo, né, a posição, por exemplo, em que os homens são colocados na sociedade em relação às mulheres, e quando também pensamos no homofobismo, a lógica é a mesma. Porque são discursos que são elaborados para naturalizar determinadas posições na sociedade. Por a posição que o homem ocupa na sociedade em relação à mulher, isso foi naturalizado. De início eram ideias religiosas. Depois, quando a religião começa a perder mais espaço na esfera pública, aí a ciência vai ganhando campo para munir de argumentos para fazer essa diferença entre os sexos e a mesma coisa entre as raças. Isso é de um jeito que os mesmos argumentos que são utilizados, que sempre foram utilizados para negar certos direitos aos negros, foram utilizados para negar direitos às mulheres e hoje são utilizados para negar direitos aos homossexuais. Sim, eles vão os mesmos argumentos. Então, sempre quando numa sociedade uma maioria detém o poder, essa maioria vai trabalhar para convencer todo o restante da sociedade de que a forma como as coisas estão organizadas, religiosamente alguém vai dizer, não, as coisas são desse jeito porque é a vontade de Deus. E nos argumentos muitas vezes mais científicos ou pseudocientíficos, você vai dizer, não, a sociedade está dessa forma por razões biológicas, às vezes por outras razões culturais, e o mundo tem que ser desse jeito mesmo. Aí vai se arrumando argumentos e justificativas pseudocientíficas para manter as coisas do jeito que estão. Porque, no fim das contas, não se interessa, não há interesse que ocorram mudanças. Né? Sim. O status quo, Isso, e a lógica é a mesma. Tem um outro texto que eu trouxe aqui, o título é Homofobia, História e Crítica de um Preconceito. Eu trouxe esse texto porque o autor é um autor argentino, mas ele é professor em Paris, na França, e nos argumentos que ele traz para tratar a respeito da homofobia, ele dá vários exemplos de que os argumentos utilizados para justificar a homofobia, por exemplo, são argumentos muito parecidos aos que foram utilizados para negar direitos aos negros. Né? Como, por exemplo, usava-se o argumento assim, se Deus quisesse que as raças se misturassem, não teria criado as raças separadas. É um argumento religioso. Isso é de... Né? Quando se começou a ter os primeiros casamentos interraciais, esse era um dos argumentos para negar o direito de uniões interraciais. E para justificar a separação entre os grupos. Então, se vai tentando naturalizar, né? Ou por argumentos religiosos, ou por argumentos supostamente biológicos, né? Argumentos supostamente biológicos que dariam... No passado se dizia, por exemplo, um dos primeiros textos que surge no Brasil, por exemplo, para falar sobre religião de matriz africana, que é um texto do Nina Rodrigues, que é o fetichismo do negro brasileiro. O argumento que Nina Rodrigues utiliza é que os negros faziam sincretismo no candomblé com a religião branca, com a religião católica, por exemplo, porque eles eram biologicamente inferiores. Né? Eram biologicamente inferiores, eram incapazes de desenvolver raciocínio abstrato, então só desenvolviam o raciocínio num nível mais concreto, e por isso não tinham a capacidade de compreender a religião cristã e praticavam sincretismo. Era esse o argumento que era usado, por exemplo. Então, você usa um argumento biológico para justificar uma posição de determinado grupo social na sociedade.
Então, os negros não devem ter acesso a universidades porque eles são inferiores, mentalmente inferiores, eles não vão ter capacidade de acompanhar o nível, né, o nível de abstração ou o nível de raciocínio dos brancos. Aí você nega o direito de acesso à educação, de acesso à universidade. Esse mesmo argumento também era usado com relação às mulheres. As mulheres não devem dar, porque elas devem aprender a cuidar do lar, educar os filhos, porque elas são mentalmente inferiores aos homens. Né? Mentalmente inferiores aos homens. E argumentos similares estão sendo usados hoje com relação à população LGBT. Sim, é uma repetição de padrões que se aplicam a vários sistemas de preconceitos em determinados e diversos momentos da história. E uma das discussões, vou citar aqui o pessoal que está nos acompanhando, a Elba Ramalho Couve, olha só que chique. Um abraço, Elba. O Vlandi Vander, grande Elba, suas lives estão caindo no gosto do Sérgio Pano. Obrigado, Vlandi. E obrigado pela sua audiência aí, por estar nos assistindo. O Marcos Prejuízo fala, pesquisa pela Central das Favelas revela que 92% da população de negros tem orgulho de ser negros. Pesquisa pelo Instituto Locomotiva. O Max ali, o Maurício Pimentel, parabenizando a gente também. O Acrísio Siqueira, grande fotógrafo, nos parabenizando, professor, pela iniciativa. A Cris, mande um abraço para a Cris e a sua filha. Fiquei muito feliz, eu que já fui fotógrafo há muitos anos, seu colega, de saber que sua filha está dando seguimento aí ao seu talento, o talento nato da fotografia, nosso querido Acrísio Siqueira. O Arício, meu querido colega Arício, procurador do município, a discussão é sempre importante. O racismo estrutural é a prova da impagável dívida da sociedade com algumas raças, especialmente com os negros escravizados aqui no Brasil. Parabéns pela iniciativa. Professor, uma coisa que é curiosa, que muita gente não se atenta sobre essa dinâmica do racismo estrutural, é que há algumas práticas nos parecem normais. O racismo estrutural, ele faz com que nós, de forma meio que inconsciente, normalizemos práticas que são essencialmente racistas. Alguns termos de linguagem, como, por exemplo, você está querendo denegrir a minha imagem. Denegrir, na essência do idioma, é tornar negro. Se vinculou o termo denegrir, que denegrir é fazer algo ficar ruim. Termos como chamar alguém negro de mulato era um preconceito extremamente forte, porque era compará-lo com a mula, com o animal, né? Na sua essência. Brincadeiras que se banalizam e muitas pessoas dizem assim, mas eu estou só brincando. Não se deve brincar com esse tipo de situação. É extremamente ofensivo a cada segmento da sociedade se banalizar o que lhe é mais caro, né? A história dos seus ancestrais, a cultura, a história de vida. E esse racismo, ele é muito presente. Eu acabei de dizer, em 1934, melhor dizendo, há menos de 90 anos, 80 e poucos anos atrás, nós tínhamos uma Constituição no Brasil que defendia o embranquecimento da raça, a higienização. Em 1937, na reforma constitucional feita, foi retirado o direito dos negros se organizarem em movimentos sociais. Mais para frente, na década de 60, foi criada a Lei do Boi. A Lei do Boi, para quem não sabe, é que, como os negros estavam mais confinados às periferias e à região agrária, muitos deles começaram a estudar em escolas agrícolas, Brasil afora. E como o negro estava se educando, se fez um nicho branco. Para se estudar em escola agrícola, teria que se ter propriedades, teria que se ter posses. A grande parte das vagas dessas escolas agrícolas era reservadas para quem tinha posses. E isso tudo é feito, e a gente tem que entender que o sistema vai se retroalimentando. Uma das últimas leituras que fiz, aquele livro Como as Democracias Morrem, e o livro cita uma coisa interessante. Quando a abolição da escravidão nos Estados Unidos e o voto, o negro ganha direito a voto, o sul-americano, né, a região sul-americana, que era extremamente agrícola, que era contra a abolição, cria uma outra forma de tirar os negros do centro do poder
e dos debates políticos que lhe garantiriam evoluções em direitos. Eles criam um sistema de que, veja como é o viés, a disfarçatez do estratagema. Eles criam um viés, professor, que o voto passa a ser censitário, que só tem voto quem tem propriedades. Ou seja, o negro acabou de ter a sua liberdade, entre aspas, com 1 milhão de restrições, e eles vinculam o voto no sul dos Estados Unidos naquele momento, a que o negro só vote quem tem propriedade. Indiretamente, eles fizeram com que a representação no Congresso americano caísse a representatividade de negros muito com esse estratagema. Então, assim, são coisas veladas. Vivemos hoje um episódio lamentável, onde um presidente da Fundação Palmares diz que a escravidão foi boa para o povo negro, né? E repudia qualquer tipo de política nesse sentido, e é extremamente lamentável. A nossa querida Magna Santana, uma honra, Magna, ter você aqui conosco. Se puder, fale um pouco sobre a dificuldade do brasileiro em aceitar sua cor de pele e criar tantas subclassificações. Foi o que o Ivo Adnil citou aqui atrás. Na escala de cores de pele, os brasileiros têm em torno de 144 tonalidades. O Ivo acho que foi o Ivo que citou aqui anteriormente essa subdivisão que nós criamos: o branco, o moreno claro, o moreno escuro, o moreno médio, o pardo. Professor, por favor. Isso tem a ver com o que a gente está discutindo até agora, né, com o aspecto que a gente está discutindo sobre racismo estrutural, né? E o racismo estrutural é ideológico, né, ele vai criando uma consciência coletiva de que indivíduos pertencentes, né, possuidores de uma determinada cor, ele é inferior. Então, quanto mais você conseguir se branquear, quanto mais clara a sua pele for, significa que você passa a acreditar que está mais próximo do ideal, né? O ideal é o branco, né? Isso também que acaba transparecendo, né, em certos termos, em certas expressões, né? Quando uma situação fica ruim, a coisa ficou negra, né? A situação ficou negra, ficou preta, né? Isso vai transparecendo nas piadas que parecem ser um tanto inocentes, mas que são reveladoras, né? Reveladoras do que vai tomando conta da cultura como um todo. Hoje o que está acontecendo é que quando a gente começa a discutir o assunto, a gente começa a perceber esses mecanismos que foram naturalizados, né? E ao serem naturalizados, eles são tornados inconscientes. Você reproduz os padrões inconscientemente. E mesmo o negro, ele acaba reproduzindo o mesmo padrão, porque ele inconscientemente passa a desejar ser branco, né? Ele deseja ser branco. Porque o ideal, né, inconscientemente, ele acabou interiorizando isso de tal forma que para se sentir bem, ter autoestima, ou para ocupar determinadas, ou ser aceito, vamos dizer assim, dentro da sociedade, ele tem que ser branco, né? E também é um discurso usado para negar a existência de racismo, né? Que foi chamado de democracia racial no Brasil. É uma forma de dizer assim, não, no Brasil nós não temos mais essa coisa do índio, do português, do europeu e do negro. Somos todos mestiços. Então, ao dizer que somos todos mestiços, então, nós não assumimos qualquer responsabilidade com o que aconteceu no passado, com a população indígena, com a população negra, em termos de garantir direitos também a esses grupos. De compreender, por exemplo, se hoje, quando a gente pensa o preto, hoje ele se confunde com o pobre também. Grande parte dos pretos estão inseridos em meio à população pobre. E é essa população que não tem acesso a serviços que a população branca tem, em termos de ter acesso a boas escolas. Mesmo tendo a escola, você tem um ambiente que favoreça esse negro ascender, esse preto ascender, melhorar sua condição social. Então você tem toda uma situação que vai
contribuir para que o negro permaneça na situação de sempre. Eu vou dar um exemplo. Teve uma pesquisa feita pela UFBA com relação a trabalhadores do ambiente hospitalar. Nós estamos falando agora da pandemia, né, sobre as pessoas que estão trabalhando nos hospitais. Então, ao se chegar nos hospitais, os médicos negros, né, que trabalhavam em hospitais da Bahia, de um modo geral, eles eram confundidos com maqueiros. Sim. Quando eles chegavam nos hospitais, eles não eram nem confundidos, nem com técnicos de enfermagem, nem com enfermeiros, mas com aqueles indivíduos que carregavam as macas. Porque as pessoas não imaginavam um negro sendo médico. Ou raramente... Porque ele venceu as estruturas. estruturas. É difícil vencer. Isso. Então causa espanto. Aquela história que eu estava citando anteriormente. Aí, o mesmo ocorre com outras profissões, né? Negros como juízes, como ocupando cargos públicos, né? Professores universitários, porque você tem toda uma estrutura que dificulta o acesso, né? O acesso a esses espaços, que quando alguém consegue, em meio a todas essas dificuldades, ascender, né? E às vezes ocorre o risco do negro que ascende, ele começa a se valorizar tanto que os demais não chegam à mesma posição que eu, porque eles são preguiçosos, porque não se esforçam o suficiente, sem compreender que você tem toda uma carga histórica e cultural que dificulta a ascensão desse negro. Isso. A Lilinha diz... Desculpa, senhor, conclua. Fecha o raciocínio. É o exemplo aí do caso aí do rapaz aí da Fundação Palmares, né? Que passa a um negro que passa a usar um discurso para minimizar as lutas por direitos, né? Minimizar a história, minimizar todo um passado da população negra do país, e dizer, se os negros não estão estudando, não estão ocupando determinadas posições na sociedade, é porque eles são preguiçosos, no fim das contas. Mas okay. Pode continuar. Vamos lá. Vamos fazer alguma situação aqui. A Magi, obrigado, Magi. Magi Lima está aqui conosco, a Paty Soares. Ele cita a situação. É Marquinho, é? Ele fez uma sigla aqui que não dava para entender. Marcão, meu irmão. O racismo não é congênito. As instituições precisam fortalecer a branquitude ao longo do tempo para normalizar o racismo. Ela vai se amoldando com novas roupagens. Mimimi, inventa racismo inverso. A Lilinha Paiva diz o seguinte: eu acredito que o empoderamento econômico e intelectual do negro blinda um pouco que o mesmo sofra racismo. O racismo no Brasil realmente se confunde com pobreza. O Mark diz, essa semana quis criar um movimento de empreendedores pequenos, negros, e que estejam lutando para sobreviver nessa crise. Não consegui identificar 10, donos de farmácias, clínicas, enfim. Mostra como isso está distante da ascensão, não é isso? Historicamente, somos todos negros, o Maurício fala. O início de tudo, a pele era negra. É verdade, Maurício. Nós estamos caminhando para o final da nossa live, acho que nós temos uns 8 minutos, não é isso? Nós temos 7 minutos. Eu queria fazer algumas ponderações aqui, claro, e para deixar tecnicamente o fechamento com o professor. Nós temos que entender que não basta para nós, negros, brancos ou de qualquer etnia ou cor de pele, dizermos que somos contra o racismo. Existe uma citação de uma escritora que debate o tema, me foge agora, o professor vai me lembrar, que ela diz, numa sociedade racista, não ser racista não basta. Você tem que ser antirracista. Você tem que lutar para quebrar essas estruturas de racismo. Na época da escravidão, existiam pessoas brancas que eram sensíveis ao sofrimento dos negros. Mas essa sensibilidade lhe passava ao largo porque ele não tinha coragem de enfrentar as estruturas e dizer que não aceitavam aquilo de perto na sua pele, nas suas vidas. Temos que começar a entender isso, que nós seremos cobrados daqui a alguns anos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, e essa conta vai ser cobrada de como foi nossa postura hoje, enfrentando esses problemas. Eu não preciso ser mulher para entender que as mulheres não podem sofrer violência doméstica. Eu não preciso ser judeu para entender que o Holocausto é um absurdo. Eu não preciso ser negro para entender que o racismo é algo que tem que ser abolido.
da nossa sociedade e nos enxergarmos como os seres humanos e repararmos, na medida do possível, se é que é possível, essa dívida histórica que a sociedade como um todo tem com o povo negro, com o povo de pele negra, e começarmos a exercitar isso no nosso dia a dia, nas pequenas práticas, nas pequenas condutas, nos orgulharmos das grandes figuras. Eu tenho na minha equipe pessoas fantásticas de todas as matizes raciais, especificamente da raça negra. Marcelinha Nabuco, que está aqui, que é um dos meus braços direitos, Gabi, Luciana Gonçalves. E, sinceramente, o que isso só faz enaltecer o respeito pelas pessoas em si, porque antes de que a discussão de pele são pessoas. Professor, sua reflexão final para que a gente possa fazer os agradecimentos e nos despedir das pessoas. Infelizmente, o Instagram tem essa limitação de 1 hora de live. O tema fluiu e o povo participou, né? Estamos agora com 36 pessoas online só nesse momento. Quando a gente pensa, né, na humanidade, um dos valores, né, que deve nortear a nossa reflexão sobre a humanidade é que a humanidade é diversa. Nós temos uma diversidade de seres humanos, um ser humano não é igual ao outro, grupos étnicos, né, falando línguas diferentes, com costumes, com valores, com concepções a respeito da realidade que se diferenciam de fato umas das outras, mas que essa diversidade humana, ela não deve servir para fortalecer um discurso de nos colocar uns contra os outros, né? De colocar determinados grupos contra outros grupos. Na verdade, nós precisamos lutar, e principalmente no atual momento, para termos a noção de que há uma fraternidade humana, que nós só vamos progredir se trabalharmos juntos. Né? E fazer isso é também reconhecer as injustiças que historicamente foram praticadas por determinados grupos da humanidade contra outros. Então, nós parece que estamos passando por esse momento de revisão histórica, né? Onde determinados indivíduos que foram vistos como heróis no passado, e que muitos desses heróis, na verdade, eram escravagistas, né, e que construíram as suas riquezas, né, é claro que a partir daquele momento histórico em que os valores morais, né, tratavam a escravidão como algo legítimo, como algo aceitável, mas os valores mudaram. Né? Moralmente, escravidão não é mais algo bom. A humanidade mudou a sua consciência a respeito dessas questões. Mas ficou no inconsciente, né? Alguns resquícios de uma época em que a humanidade via como algo bom um ser humano ter outro ser humano como sua propriedade. Então, o mundo praticou a escravidão durante séculos. Temos 2 minutos. E a última página... Oi? 2 minutos. Então, é isso. Então, e acho que esse momento passa, né, por uma tomada de consciência. Eu acho que discutir temas como esse, através de uma live como essa que nós estamos fazendo, levar essas discussões para os espaços familiares, para as escolas, para as universidades, contribui para que as pessoas identifiquem, né, que algo que foi naturalizado, né, tratado como natural, não é tão natural, foi construído, foi socialmente construído. Né, foi ao longo do processo histórico trabalhado para que as coisas se constituíssem do jeito que elas estão aí constituídas. E só colocando isso em evidência, trazendo a consciência para que esse aspecto cultural seja visibilizado. É isso, basicamente isso. Gente, eu vou agradecer e pedir desculpas, professor, pelo término tão rápido, mas o tempo urge aqui no Instagram. Agradecer ao senhor por ter aceitado o convite, parabenizar pelo belíssimo debate, agradecer a galera que entrou em massa e participou do debate, dizer que essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, para que você possa indicar, assistir mais tarde. Até próxima quinta com mais um assunto interessante que vai causar entretenimento e conhecimento a todos que nos acompanham. Um grande abraço, uma boa noite e um ótimo resto de semana para todos nós. Que Deus nos abençoe e vamos começar a praticar
o antirracismo no nosso dia a dia a partir de hoje, a partir de amanhã de manhã, no nosso acordado, os pequenos detalhes. Um grande abraço. Grande abraço.